Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Análise de benchmark Ficub, me chamo Alan. Hoje, dia 29 de julho, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Bora lá, pessoal. Ibov, né? Ibov vem na movimentação de queda. Semana passada chamei a atenção, né? Ele perdeu a região dos 135.500. Marcamos ali como um ponto de resistência quando ele veio abaixo. Teve um movimento de correção, acabou batendo cabeça naquela região, voltou para testar a região dos 133.500, que até então trabalhava como um suporte, tá? Ele acabou perdendo no dia de ontem, né? Então, com a movimentação de ontem, né? Com a queda que teve ali no Ibov no dia de ontem, ele acabou perdendo aquela região que nós marcávamos como um suporte. Então, essa mesma região que eu marcava como um suporte, agora ela passa a ser um ponto também de resistência, né? Eu começo a ver aqui como um ponto de maior dificuldade. É claro, né, que tem que ter sempre aquele cuidado de não vender ele com preço muito esticado. Ele está esticado aí para baixo, tá? Entendo até que aqui para quem procura venda, né, no mercado aí, acreditou que era para baixo, aqui era o ponto que daria ele para tentar alguma coisa, teria pego aí essa puxadinha aí para baixo, né? Então fiquem atentos com relação a isso. O mercado ainda, o Ibov não está sugerindo ainda uma retomada ali para cima, tá? Eu realmente estou vendo ali que ele tende a continuar caindo. Começa a projetar o Ibov buscando esta faixa de preço, tá? Então, entre esta região dos 130 mil até a faixa ali dos 128, né? Então ele pode buscar aqui embaixo, né? Então fiquem atentos porque realmente ainda tem uma certa dificuldade acreditando numa volta ali para cima do mercado. Se ele fizer um repique, né, no dia de hoje ele está um pouco mais positivo. Se ele fizer um repique, ficar de olho aí novamente no 133.500, é um ponto que ele chegando ali já pode começar a travar o preço de novo, dar sequência na queda, né? A linha verde está subindo aqui, então ficar de olho quando ele toca na linha verde também é um ponto importante. Mas de qualquer forma, eu ainda não vejo compras, entendo que tende sim a continuar na movimentação de queda o Ibovespa. Um ponto importante até para ser observado, né? Reparar aqui os ROCs, né? Então ROC 17, 34 e começa a aparecer um ROC 72 para baixo de zero. Ou seja, as inclinações ali, né, já começam a indicar assim, uma continuação da movimentação de queda, tá? Começa a ficar um pouco mais pesado aí o mercado, né, o Ibovespa. Isso sugere para a gente uma continuação ainda para baixo. Pelo menos testar essa linha verde. Eu acredito que ele vai tentar buscar entre 130 e 128 mil ali como próximos pontos de suporte, tá? Então, Ibov para baixo, né? Principalmente permanecendo abaixo desses 133.500. Vamos ver se ele dá sequência na movimentação de queda nos próximos dias. O gráfico do dólar. O dólar ele acabou segurando em uma região de suporte de maio do ano passado, né? A gente já falamos dessa região já algumas vezes. Não conseguiu passar para cima dos 5.680, ali trabalha como resistência. No curto prazo, eu tinha marcado um ponto de suporte que era mais ou menos aqui na faixa dos 5.517, né? Ele ficou andando de lado aqui entre 5.558, essa região dos 5.620, né? Ficou ali alguns dias andando de lado, de repente ele perdeu, veio testar essa região que era o próximo ponto de suporte e reagiu, tá? Então vocês conseguem perceber pela pernada de alta. Tá vindo testar de novo a região de 620, que é um ponto aí que trabalha como suporte. Se romper para cima de 620, fiquem atentos, porque ele forma aí a estrutura de onda 3 para cima, né? E aí ele pode buscar 100% aí de projeção, né? Eu posso pegar aqui minha ferramenta de projeção, desenho essa minha primeira pernada, desenho a correção e o 100% está dando no 744. Inclusive 744 ele rompe para cima daquela resistência ali dos 5.700, né? 5.680, 690, enfim, rompe para cima dessa região que são fundos que ele deixou ali e que foram perdidos e que no momento trabalham como resistência. Então pode sim o dólar no gráfico diário ter iniciado um movimento de onda 3. Próximo alvo eu colocarei próximo dos 5.700 e rompido 744. Tá? Então pelo diário o dólar sugerindo ainda para cima, hein? Vamos ver se ele vai ter força para completar esse movimento de onda 3. Quando eu vou para o intraday, aí para quem está fazendo o day trade, né? Então ele chegou lá para testar aquela região de suporte que nós comentamos ali próximo dos 5.517, 516, segurou por ali dessa puxada aí para cima.
Tá chegando em pontos de resistência, então cuidado aí com compras nesta região, tá? Para quem tá operando day trade. É claro que eu não vejo vendas ainda no dólar, tá? Eu não vejo vendas no dólar. O dólar ele começa a dar vendas ali pra gente quando ele começa a trabalhar para baixo aí dos 590, 589, ou seja, quando ele começa a trabalhar para baixo desses fundinhos aqui que ele vai marcando em tempos gráficos menores, né? Então teria que fazer algo parecido com isso. O dólar perde essa região, aí a gente começa a monitorar ali como um ponto de resistência, e aí qualquer movimento de repique na sequência tentaremos as vendas, quem sabe esse dólar devolvendo essa pernada de alta. Por outro lado, se esse dólar ele está respeitando essa região, né? Eu não gosto de compras aqui porque é comprar acreditando que ele vai romper os topos anteriores e muitas vezes acaba falhando, né? Pode ser que ele fique travado, inclusive no dia de hoje, aí você fica tentando fazer esse rompimento aí e vai levando alguns stops. O que eu gostaria de ver aqui para o dólar pensando na compra seria um rompimento dessa região aí dos 630, um pullback e aí sim tentaria uma compra acreditando numa continuação do movimento de alta, tá? Então ficar atento caso o dólar faça este movimento, né? Porque ele dá novas oportunidades na compra ali nos pullbacks. Então ponto de resistência para o dólar, atenção ali para quem está procurando compra, né? Porque é um ponto de maior dificuldade. E para quem procura ali a venda no dólar, espera ele pelo menos trabalhar para baixo dos 590, 589. Aí qualquer movimento de repique sugere aí pra gente vendas, tá? Repara que o dólar já fez 3 testes aí, né? E não consegue trabalhar para cima aí da linha verde, né? Então tem até uma linha verde aí no gráfico de 15 minutos que está segurando bem esse dólar. Para iniciar a venda, ele teria que fazer algo parecido com isso. Gráfico do mini índice, um input. Vamos lá, olha, o mini índice ele acabou chegando em uma região de suporte que nós marcamos aqui pelo diário, lá no 133 mil, né? Então ele perdeu ali o 137, veio buscar o 133. No intraday 60 minutos. Pelos 60 minutos ainda é um repique para continuar caindo, né? Ele deu uma pernada de queda, corrige, ainda vejo que ele pode mandar para baixo. Então cuidado aí com as compras. Quando eu olho os 60 minutos, eu até gosto mais da venda pelos 60 minutos, tá? Pelos 60 minutos eu acredito ainda que ele pode sim voltar para testar esse fundo aqui que ele deixou recentemente. Mas quando eu vou para os 15 minutos, eu já começo a observar aí uma possibilidade, né? Desse índice tentar iniciar mais uma pernada de alta. Repara o seguinte, né? Ele fez aqui esse novo fundo, aí fez esse movimento de repique, corrigiu, testou o suporte do 2017 e está apontando para cima. Começa a haver a possibilidade de mais uma puxada para cima, então 3 movimentos, né, contra a tendência, e o mini índice tentando voltar próximo aqui do 134, 150, que ali vai ser um ponto de resistência, tá? Então fiquem atentos. Contra a tendência qualquer compra aqui, tá? O mercado ainda tá para baixo, topos e fundos descendentes, né? E outro detalhe, vou tentar uma compra acreditando que ele busca aqui o 134. Se por um acaso ele não romper para cima do não romper o topinho anterior 133.500 e perder essa região dos 132.800, tem que estopar, tá? E para quem está procurando venda, né, acredita ainda no teste de fundo, que é o que o gráfico de 60 minutos sugere, que é o que a tendência tem demonstrado aí nos últimos dias. É claro que pode ter repique, tá? Outra observação, né? E é favorável para venda. É um ROC 17 sozinho acima de zero, né? Da última vez ele fez aqui, ó. Olha o movimento que nós fizemos para baixo. Aqui, ó. Movimento para baixo. Então, toda vez que o ROC 17 tem ficado sozinho abaixo de zero, tem dado oportunidade na venda. Tá certo que ele virou para baixo e agora começa a apontar para cima. Então, dessa vez aqui tá um pouco mais difícil, né, ele entregar esse movimento de queda, até porque é natural, né? Ele chegou numa região de alvo, a gente comentou lá pelo gráfico diário. Ele chegou aqui na região de 133.200, né? Natural que ele tenha aí uma correção, um repique depois dessa queda aí que ele tem feito nos últimos dias, tá? Então fiquem atentos, tendência para o mini índice é para baixo. Quando eu olho o gráfico de 60 minutos, não faria compra pelo gráfico de 60 minutos. Eu entendo que no gráfico de 60 minutos é um repique para voltar a cair. Então, para quem quer operar a favor da tendência, talvez esperar um pouquinho mais. Quando eu vou para os 15 minutos, é um tempo gráfico menor, ele está sugerindo 3 movimentos para cima, mas ele precisa romper o topinho anterior, né? Deixa eu só confirmar novamente ali o preço. Ele precisa romper os 133.500. Se ele não romper 133.500, né, já começar a falhar agora, volta à condição dos 60 minutos, né, que é a tendência de queda, e a ideia é voltar para testar fundo. Quem estiver entrando na venda aí, tem que perder aí os 132.800, né, perder esse pivôzinho aí que ele formou
nos últimos... Olha, inclusive já está demonstrando dificuldade aqui nos 15, né? Então pode ser que ele realmente já comece a mandar para baixo e venha testar aquele fundo ali. Só toma cuidado aí com as vendas pelo fato de já estarmos em uma região de alvo, né? Tá, inclusive está aqui a nossa faixa verde, que é lá do gráfico diário, né? Marcamos um ponto onde o preço poderia ir buscar, o preço buscou essa região e agora ele tende a dar uma travada ali, né? Então, só toma cuidado porque muita gente entra na venda acreditando que vai acabar tudo, que vai continuar a movimentação de queda, né? Que o mundo vai acabar. E na verdade não é o que acontece, né? Ele acaba tendo um repique, aí quem fica vendendo aí na região de fundo pode acabar ficando preso. Então sempre importante aí também ter o stop posicionado, porque se der errado, pelo menos você stopa e não fica olhando ali o preço indo contra, tá? Então, muita atenção. Já começa a ficar um pouco mais difícil essa região aí para o mini índice, os 15 minutos podendo aí dar esse terceiro movimento para cima, mas quando você vai ali nos 60 minutos você entende que ainda é para baixo, né? 60 minutos ele vem na movimentação de queda, né? Então se você for desenhar ali o que o preço vem ali fazendo nos 60 minutos, é topo, fundo, descendente. Aí ele deu essa esticada, no momento isso aqui é um repique da pernada anterior que pode fazer algo parecido com isso, e aí ele dá sequência na tendência, certo? Só que aí, como eu tô lá nos 15 minutos tem essa possibilidade de um terceiro movimento, então tem que ter uma certa cautela aí para quem estiver vendendo, tá? Então vamos acompanhar, mas de qualquer forma a tendência ainda é de baixa, só fica o alerta o fato de que estamos em uma região de alvo, uma região de suporte aí pelo gráfico diário, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC-USD. Pessoal, o Bitcoin segue travado, né? Já venho comentado isso há alguns dias, né? O Bitcoin não rompe para cima de 120, mas também não perde 116, bem travadinho aí, tá? Bem travadinho mesmo. E em alguns momentos já aconteceu no passado o Bitcoin ficar semanas andando de lado, né? E realmente isso pode acontecer. Se você observar aqui, estamos desde o dia 14/7, tá? Já vi Bitcoin ficar mais de mês ali andando de lado. Então pode sim o Bitcoin continuar andando de lado aqui. E aí tem que ter um certo cuidado ali, principalmente para não ficar alavancando, muitas vezes tomando algumas violinadas. Ah, vai romper, aí você compra lá no topo acreditando que vai romper, ele volta tudo de novo, aí te stopa aqui embaixo, né, que você coloca o stop curto. Então tem que ter esse certo cuidado aí para evitar de não ficar tomando alguns stops aí nessa região. Isso para quem faz trade, né? Não estou falando em relação para quem opera ali mais pensando como investimento, longo prazo aí do Bitcoin, tá? Pensando mais na operação curta mesmo, né? E aí fica atento, porque assim, se por acaso o Bitcoin perder aqui o 116, né? Que é o suporte ali que ele vem respeitando, ele tem um próximo ponto no 112. Aí lá no 112 é o ponto também que pensaria na compra. Então se for posicionar aí, posiciona com a posição menor, entra com a posição menor ali. Se estopar, pelo menos você tem a chance, né, de tentar algo mais aqui perto do 112, que é a próxima região de suporte ali que tem no gráfico do Bitcoin, tá ok? Então, Bitcoin segue travadinho. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500. S&P 500, pessoal, vamos lá. O S&P 500 ele segue em movimentação de alta, né? Assim, não tem demonstrado tanta força, né? Você consegue ver ali os candles bem pequenininhos ali sendo formados. Tá esticado, né? Bem esticado o S&P 500, mercado americano. Eu entendo que correções ainda são oportunidades para novas compras, tá? Então eu gostaria de algo parecido com isso para quem sabe aí pegar uma continuação da movimentação de alta, tá? Então vamos esperar correções. Para quem está comprado no mercado americano, só fica atento aí, né? Caso haja uma realização de lucro, o mercado começa a corrigir para não devolver ali a operação que esteja no positivo, tá? Mas de qualquer forma, S&P 500 ainda sugerindo continuação da sua tendência de alta, pullbacks, oportunidades para compra, tá ok? Então vou encerrando por aqui, pessoal. Desejo para todos um excelente dia e amanhã estamos de volta aí para falar um pouco mais dos índices, né, e ver como que o mercado aí vem se comportando, tá? Um abraço a todos, tchau, tchau.